Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Se você não acompanhou o vídeo anterior, ele mostra a criação padrão de um programa em Qt com a janela padrão. Vamos olhar aqui e vamos executar uma vez para você ver. Lembra dela? Essa janelinha padrão do Qt. Eu vou alterar o código para o padrão que eu estou acostumado a mexer. Eu acho que fica mais fácil e mais limpo de entender. Sobre o Clean Code ou código limpo, há um vídeo no canal sobre esse assunto. Deixa eu fazer uma limpeza aqui no código. Primeira coisa, vou vir aqui no Header File e vou arrancar esses namespace que não precisa, tá desse jeito. Essa variável não vai ser criada dinamicamente, não precisa, ela vai ficar aí direitinho. Vou lá no CPP, vou botar o include do arquivo H, que é o que representa a janela, lembra? Já vou colocar ele aqui. Então o header file já vai estar completo. Então a janela já vai estar aqui, não precisa me preocupar em ficar criando ponteiro nem nada do tipo, sem ponteiros, no caso da janela. Aqui vou tirar a criação do ponteiro e vou fazer um alinhamento melhor aqui. Como o i não é ponteiro, não preciso mais do seta para ele. O i ponto ficou mais legal, na minha opinião. Para que ficar criando ponteiro dinâmico da tela? Não tem necessidade, a tela vai ser fixa. O programa vai entrar e sair e a tela não precisa ser dinâmica. Então, já ficou num padrão que eu já gosto um pouco mais. Agora vamos adicionar um label na janela, que é a classe ControlLabel, é a QLabel. Colocando o label na janela, vamos mudar algumas propriedades. Então vamos clicar aqui, tá vendo? Form, janela UI, duplo clique. Aqui embaixo, na área de objetos, lá no final tem Display Widgets, tem aqui Label. Eu vou clicar e arrastar ele aqui para a posição. Agora vamos mexer um pouco na propriedade. Essas letrinhas estão muito ruins. Eu vou arrastar com o mouse aqui o tamanho para aumentar. E aqui no meu lado direito tem a propriedade do QLabel. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui, ó, na parte de fontes, vamos aumentar um pouco a fonte. Está muito ruim essa visualização. Então aqui 18. Ok, já aumentou o texto aqui. Vamos também mudar o nome dela. Eu gosto de colocar LBL de início e texto, por exemplo, LBL Label. Então é o texto do label. Foi criado aqui, certo? Se eu der um ESC agora, você vai olhar o arquivo XML que é responsável por criar essa tela gráfica para eu mexer e a tela de compilação para que você tenha acesso ao campo. Então o LBL texto está aqui. Ele é do tipo de classe QLabel e ele já está aqui dentro do XML. Se eu clicar aqui, ó, Switch Mode, ele volta para a tela. Então, visualmente, a tela está aqui. Já que o XML é a representação da janela, está tudo bem. Sabemos que a janela é chamada de formulário no Qt. Por isso, se eu fechar aqui, der um Ctrl W, salvar, e olhar aqui, ele está num diretório chamado Forms, que ele criou automaticamente. E é representada pela classe UI, janela, na variável UI, que é o que nós temos no H aqui. Ele coloca um namespace UI, a janela chama janela e ele cria uma variável chamada UI, que é User Interface. Logo temos acesso aos itens da tela pela variável UI. Vamos tentar, mas antes disso eu gosto de criar uma função de inicialização para que a construtora só inicialize variáveis e esta função faz o trabalho mais braçal. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na janela e crio um item público chamado iniciar. Ele é um void. Aí eu vou no main cpp. Na criação da janela, depois que ele der o show, ou antes, fica a seu critério, é que se você der o iniciar depois do show, a janela aparece para você e depois ela faz o processamento. Caso contrário, ela vai fazer o processamento escondida. Se der algum erro, você talvez não veja. Vou botar iniciar. Muito bom. Deixa eu fechar aqui o H. Salvo também. Agora nós estamos no CPP. Só que para eu ter acesso a essa variável, ou para que os itens da janela fiquem visíveis, eu preciso compilar pelo menos uma vez para que o XML gere o arquivo ui_janela.h. Se nós entrarmos no diretório aqui e editarmos o arquivo ui_janela.h, ele é a representação em C do que a janela tem que ser mostrada. Então você vai ver aqui, ó, que o QLabel não está aqui. Porque eu ainda não compilei o projeto, eu só mudei a tela, ele gravou no XML, mas ele ainda não fez a geração do ponto .h. Então eu não tenho acesso ao item label aqui. Se eu compilar uma vez, que é o Ctrl B,
ele vai dar um erro porque a função iniciar não está no CPP. Deu erro aqui, tá vendo? Talvez você não consiga ver, mas ele deu que não tem referência à função iniciar. Mas o i underline janela.h já foi criado. Então, se eu voltar aqui no editor, ele vai te falar, ó, quer recarregar? Quero. Se você olhar o que label está aqui, o LBL texto está aqui. Então, já está com as configurações aqui. Você compilou uma vez, ele já gerou o ponto H correto, mesmo que deu erro no CPP. Então, agora nós estamos aqui na janela CPP. Deixa eu dar um include aqui, para poder dar um print na hora se eu precisar, né? Do IOString, porque é C++ isso aqui, não é C. Aqui nós configuramos, lembrando que você está passando o ponteiro da classe para a classe do QT. Então assim todo mundo fica associado. Aqui nessa função setWi, você diz quem que é o pai dele. Como é a própria função, você passa um disso. Eu nunca vi passar coisas diferentes disso, mas, né, de repente você pode passar o endereço de uma outra classe para essa tela. Aí fica a seu critério ou sua necessidade. Realmente eu nunca tinha visto, não vi isso até agora. E aqui temos a destrutora, né, que você já conhece. Vamos criar a função de iniciar. Iniciar. O que eu vou fazer aqui? Diz o i, que aqui tem a tela, ponto. LBL, tá vendo como a variável já apareceu ali? Enter, ponto. Ele já me deu. Como o QT Creator é esperto, quando eu der ponto numa variável, se ela não for uma variável de ponteiro, ele vai manter o ponto. Se ele identificar que é uma variável de ponteiro, ele já vai me dar o seta maior. Então, você tem uma digitação muito mais fácil aqui com o QT Creator. Por isso que eu insisto nos vídeos aqui para você baixar o QT Creator, porque ele te facilita muito a vida em algumas coisas. Não precisa ficar pensando se a variável é ponteiro ou não. Aí você tem uma função setText, já vou explicar, novo texto. Como podemos ver, a classe QLabel contém várias funções públicas que você pode utilizar para configurar ou obter a configuração do objeto. Como que você sabe disso? Você dá um duplo clique aqui e dá um F1. Vai lá, ele sabe que essa variável é um QLabel e nós temos várias funções aqui. Ó. Todas as funções são do label. Depois você pode até colocar imagem, filmes, né? Movies. Depois você brinca um pouco mais aqui, mas conforme nós formos brincando com o QT, eu vou te mostrando algumas funções aqui. Eu dei um duplo S que ele fechou a janela do help. Essa premissa funciona para todas as classes. Então a maioria das classes que tem texto utiliza a função setText para configurar o texto e test para obter o texto. Só a palavra texto. Só para você entender, vamos imprimir aqui, ó, stdout diz ui ponto lbl texto. Tá vendo que ele não deu seta? Porque ele sabe que o i não é ponteiro. Ponto texto. Ponto to stdstring. Se você não viu a aula anterior, tem uma explicação de por que tem stdstring. Então, por favor, dê uma olhada lá. Embora o QT seja baseado em C e C++, ele tem seus próprios tipos, que são classes que fazem o encapsulamento dos tipos do C++. Por exemplo, o QString é uma string encapsulando um container string. Mesmo encapsulado, ela tem funções que retornam tipos conhecidos do C++ e a função stdstring é uma delas. Então vamos compilar. E vamos executar. Viu? Apareceu um novo texto aqui. Você pode vir aqui nas configurações da janela, clicar no texto, por exemplo, e brincar com aqui. No caso aqui, ele tem um keyframe, que é o quê? Ele está dizendo que não tem frame nenhum. Eu vou colocar um box. Tá vendo como já mudou ali? Eu posso vir aqui na Style Sheet, por exemplo, e colocar um Style Sheet como se fosse de CSS. Então eu coloco aqui background green, por exemplo, ponto e vírgula, e dou um OK. Automaticamente ele já colocou background aqui. Eu podia vir aqui na parte de palette e mudar a cor. Só que às vezes não é muito claro que tipo de cor está associado ao que. Então eu acho às vezes mais simples você vir no Style Sheet aqui e colocar como se fosse CSS. Como que é em CSS o texto ali? É só color, né? Então você dá right, ponto e vírgula, e dá OK. Ele já alterou o texto aqui na hora. Eu acho que a visualização
fica mais fácil. Então essa aula aqui foi para mostrar como funciona o QLabel. Ele não tem nenhuma dificuldade e como tem um menuzinho lá no formulário, você consegue mudar várias coisas ao mesmo tempo. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.